Muito bem, muito bem. Obrigado por você estar acompanhando mais um vídeo aqui no canal do Bispo JR, Bispo JR Oficial, e está aí na tela também o Twitter e o Instagram e também o Face, para você participar e para você estar logado aí comigo. E nós vamos falar hoje sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, isso mesmo, a carta aos Efésios, a igreja que estava na Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Isso é muito importante, o porquê eu estou iniciando esses estudos pela carta de Éfeso. Vínhamos falando sobre cura interior, sobre libertação, e aqui na carta de Éfeso nós vamos encontrar vários elementos essenciais para o embasamento da fé, para o crescimento espiritual, sobre oração, sobre batalha espiritual. Então, fique ligado que realmente é muito, muito importante esse estudo sobre os Efésios e a conotação, claro, que ele tem com o livro de Atos dos Apóstolos. Então, para muitos talvez seja uma releitura, para outros seja um aprendizado, mas não despreze, realmente valorize, porque vai ser muito, muito especial e como é importante nós aprendermos, né? Eu tenho aqui a minha Bíblia, se você não vai dar para ver daí, mas toda marcada e riscada e tudo, e essa é uma coisa muito, muito especial. Aconselho você, fazendo um parênteses aqui para o teu estudo, aprendizado, crescimento, vá marcando na Bíblia o que realmente mais te marcar, assim, o que mais te atrair, o que mais Deus falar com você. Daqui a pouco você vai ver que a sua Bíblia está toda marcada e cada vez você vai se relembrando. O Espírito Santo vos fará lembrar, disse Jesus, de todas as coisas. Eu vou dividir esse nosso estudo da carta aos Efésios em duas partes, em dois vídeos, para não ficar muito extenso, porque nesse primeiro vídeo eu não quero tratar do conteúdo especificamente da carta, dos termos e dos versículos, enfim, mas eu quero tratar antes da parte histórica e o que estava acontecendo no mundo da época, os apóstolos e o apóstolo Paulo com as suas viagens, para você ter esse embasamento. E por que isso é importante, bispo? Isso é importante porque daqui a pouco eu vou falar sobre Filemão, sobre os Colossenses e as demais cartas, e você vai conseguir fazer e montar essa história dentro da sua mente, e onde estiver falando na palavra, você vai se situar. Ninguém vai lembrar de cor todos os versículos, os detalhes e tudo, senão aquilo que você vai gastando mais tempo para memorizar. Mas você vai ter uma visão, um panorama bíblico geral do que realmente aconteceu em Atos dos Apóstolos. Ok? Uma pequena oração antes. Senhor, abençoa a guarda, confirma esse entendimento e conhecimento a cada um que venha participar conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, continuando aí, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que alguns estudiosos sintetizam todo o conteúdo, é claro que é muito abrangente, mas alguns sintetizam que o principal foco do apóstolo Paulo, a despeito de falar muito sobre guerra espiritual, a comparação do noivo e da noiva, tantas coisas, mas sintetizam como a unidade do corpo, ou seja, o poder, a força, a vitalidade, a grandeza da igreja é o que ele destaca, até porque era uma das grandes questões e barreiras que eles enfrentavam naqueles dias. Nessa introdução, eu quero começar falando com você sobre as igrejas da Ásia. Esse território aqui é a Ásia da época dos apóstolos, a Ásia do primeiro século, é a região hoje onde nós temos a Turquia. E se você observar aqui, as 7 igrejas do Apocalipse, né, a ilha de Patmos, de onde provavelmente o apóstolo João escreveu as cartas do Apocalipse, e aqui as 7 igrejas, começando Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nos estudos posteriores, nós vamos falar sobre a introdução do Apocalipse e as cartas às igrejas do Apocalipse. Entretanto, eu coloquei esse gráfico aqui para você olhar esse pedacinho aqui, que era a grande e poderosa cidade de Éfeso, na época dos apóstolos. A cidade de Éfeso, ela era a capital da Ásia Menor. Então, o Império Romano dominava
o mundo conhecido da época, ou pelo menos a grande parte do mundo conhecido da época, e na Ásia Menor, em todo esse território, Éfeso era a capital. Você pode ver que era uma cidade portuária, então era uma cidade de rota de comércio, era uma cidade com uma grande metrópole, era uma cidade com fluxo de pessoas dos quatro cantos do mundo muito grande, e era uma cidade proeminente, uma cidade muito rica. Então, do que nós estamos falando? Estamos falando exatamente desse momento e desta cidade e desse período da história. Você vai observar que aqui, nesse mesmo caminho, seguindo o sentido aqui de Laodiceia, é onde estariam as cidades de Hierápolis e Colossos, né? Onde o apóstolo Paulo escreve para os colossenses, assim por diante. Então, muito importante você conhecer esse posicionamento geográfico e você vai saber o porquê daqui a pouco. Continuando, então, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Ela deve ter sido escrita quando o apóstolo Paulo estava preso. E aí duas versões, né? Criteriosos teólogos, estudiosos, apontam uma das duas prisões do apóstolo Paulo. Antes de ir a Roma, o apóstolo Paulo esteve preso na Cesareia. Quando ele foi preso em Jerusalém, ficou detido em Cesareia. Alguns apontam para esse período da prisão em Cesareia. E aí, nesse caso, a carta teria sido escrita em torno do ano 55. Mas a grande maioria dos estudiosos apontam a data entre 62 e 63 depois de Cristo, que ela teria sido escrita não em Cesareia, na primeira prisão, mas na outra prisão, quando ele já estava preso em Roma. Interessantíssima. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. E a carta aos Efésios, alguns acreditam, e eu depois vou mostrar o porquê disso, que ela era uma carta que ela deveria circular às demais igrejas, demais cidades, às demais congregações daquela região toda que estava ali. Essa igreja foi fundada, então, pelo apóstolo Paulo. Nisso, eu quero fazer aqui um parênteses, e se você puder vir comigo, se não, quero folhear aqui na minha Bíblia, Atos, no capítulo 18, onde nós vemos a fundação da igreja de Atos dos Apóstolos. Eu já vou falar sobre isso, ok? A carta aos Efésios, ela vai conter aí exortações, vai conter muitas situações práticas que nós temos que ter realmente na nossa caminhada como cristãos, como servos de Deus. Fala também sobre a redenção, o livramento, portanto, do pecado, sobre o poder do Espírito Santo, né? Aquele texto famoso do apóstolo Paulo, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E um ponto que eu vou enfatizar sobre as duas grandes orações do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, na nossa segunda parte dessa videoaula que você vai acompanhar, vai ver o porquê e a importância realmente disso para a sua vida e para o seu crescimento. Ainda fala a igreja de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, né? Vitória contra todo mal, aquela questão de Atos, melhor, aquela questão de Efésios capítulo 6, da armadura de Deus e das potestades, e vamos explicar também sobre isso. Fala sobre o mistério da unidade dos santos, um dos temas principais dos Efésios era a disputa e a disparidade que existia de judeus convertidos e gentios, ou seja, ímpios convertidos, né? E é o que prega o apóstolo Paulo, a tentativa de que houvesse realmente uma unidade, união com Cristo, e uma maneira de andar de maneira humilde realmente na presença do Senhor. Vindo agora aqui em Atos, no capítulo 18, a segunda viagem do apóstolo Paulo, a segunda viagem de Paulo, você pode ver aqui nesse mapa, né, que eu fiz questão de anexar aqui, a segunda viagem, então, do apóstolo Paulo, saindo da região de Israel, né? Israel, você sabe que está aqui nesse período, nesse lado aqui do mapa, né? Israel, Jerusalém, assim por diante. Você está vendo aqui Jerusalém e a Cesareia, né? Ele sai subindo por esse caminho aqui ao norte, em direção
da Ásia e da Macedônia, e o apóstolo Paulo, em princípio, ele passa próximo aqui de Éfeso, mas ele segue nessa segunda viagem até a Macedônia. E aqui ele vem e chega em Corinto e Atenas. Aqui é um lugar onde está ali Atos 16, Atos 17, que nós vamos falar mais à frente. Agora, o que acontece em Corinto é algo curioso que tem a ver com os Efésios, que é o momento onde provavelmente o apóstolo Paulo ele conhece Áquila e Priscila, que são pessoas do mesmo ofício dele, trabalhavam manuseando e fazendo tendas. Aqui eles se conhecem e aparentemente eles vêm então de Corinto, eles vêm para a cidade de Éfeso. E aí chegamos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, foi a Corinto. Em Corinto ele conheceu então Áquila e conheceu também Priscila. Fala o versículo 3, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois eram da mesma profissão. E dali, Atos 18, versículo 18, permaneceram ali muito tempo com Áquila e Priscila e chegaram então a Éfeso. Estou em Atos 18, 19. Chegaram em Éfeso, ou seja, nesse momento o apóstolo Paulo, como de seu costume, se dirige às sinagogas dos judeus e passa a pregar aqui na cidade de Éfeso e evangelizar. Nesse momento acreditamos que Áquila e Priscila, esse casal, já havia então se convertido e vão ficar aqui na cidade de Éfeso, enquanto o apóstolo Paulo, depois então de ter fundado essa igreja, ou fundada, vamos imaginar, essa célula, esse pequeno grupo de pessoas entre judeus e entre gentios que vieram a se converter, ele segue a sua segunda viagem que se encerra novamente aqui no território de Jerusalém, ok? Então, muito interessante esse episódio que acontece aqui. Por quê? Porque daí você vai ver Atos, no capítulo 19, onde nesse período Priscila e Áquila, eles permanecem pregando e permanecem ministrando aqui na cidade de Éfeso, né? E onde eles recebem, Priscila e Áquila, eles recebem um homem, uma personagem aí também que você vai encontrar em outros textos da palavra, que é o Apolo. Você vai ver que eles encontram com Apolo aqui na cidade de Éfeso. O Apolo ele era um judeu de Alexandria que pregava já pela lei dos judeus a santidade e os caminhos de Deus, e através desse casal eles são instruídos então acerca do poder de Deus no nome de Jesus, que era o Messias que ele já pregava, muito embora não soubesse de maneira muito clara. Atos capítulo 19, versículo 1, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns dos discípulos. Então, quando o apóstolo Paulo volta na sua terceira viagem missionária, ele vai se deparar então com Apolo e ele vai se deparar com discípulos de João Batista, que era o que também o próprio Apolo pregava e o que o próprio Apolo ensinava. E Atos 19 vai começar com esse texto, então, falando das pessoas que criam no Senhor e acreditavam em toda a história realmente do Messias prometido de Israel, mas não haviam recebido ao Senhor Jesus propriamente dito, quanto menos ao Espírito Santo de Deus, como fala o versículo 2. Ao que responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então imagine, se naquela época haviam cristãos, pessoas que haviam conhecido Jesus, haviam acreditado e sido levados realmente a crerem no Senhor, mas não haviam sido batizados no Espírito Santo, não haviam conhecido o poder do Espírito Santo e os dons, então não é difícil de imaginar que isso também aconteça ainda hoje. Segue daí Atos no capítulo 19, na terceira viagem do apóstolo Paulo, só que dessa vez, quando ele faz esse mesmo trajeto, ele vem direto para Éfeso, você pode ver aqui a passagem dele em Éfeso, e é onde ele vai passar 2 ou provavelmente 3 anos em Éfeso, formando
pastores e ministros e presbíteros e bispos. E aqui em Atos 19 diz que a palavra de Deus foi ouvida, o evangelho foi ouvido e pregado em toda a Ásia Menor, onde você vai ver aí as igrejas lá do Apocalipse. E o texto ênfase desse período é Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aqui em Atos 19, em Éfeso, é onde está aquela passagem onde os filhos de um judeu chamado Seva, eles ficaram endemoniados, né? E foram tentar, melhor, expulsar o demônio, exorcizar alguns ambulantes que estavam ali, mas apanharam daquele demônio. Então, essa curiosidade aqui de Atos, no capítulo 19, diz assim o versículo 15: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem Paulo é, mas vós, quem sois? Né? Então ali havia uma série e um conjunto e um contexto muito, muito grande de malignidades que eram diretamente confrontadas pela pregação e pelo poder da palavra de Deus, como você vê nos dias de hoje, idolatria, feitiçaria, ocultismo e tantos males. O que acontecia em Éfeso, sobretudo naqueles dias, não era diferente. Ali em Éfeso estava o templo de Artemis, né? Artemis do grego e no romano, para os romanos, era a deusa Diana. Eu coloquei aqui algumas imagens meramente ilustrativas. Esse era o suntuoso templo, era uma das 7 maravilhas do mundo que existia na época, e na cidade de Éfeso também foi construído um templo para cultuar o próprio imperador romano. Então, era um lugar de rota de comércio, onde eles viviam do comércio e da idolatria e da venda das estátuas de Diana, e à medida em que as pessoas foram se convertendo e a pregação da palavra foi fazendo efeito, e muitos foram sendo salvos, batizados, cheios do Espírito Santo, Deus fazia milagres grandiosos, um choque, um confronto muito grande passou a existir. E então, rapidamente, vieram também as grandes perseguições. Quando você vê Atos capítulo 19, aquela incursão de Demétrio Ourives, que fazia os nichos de Diana e tinha lucro com aquilo, começou a revolucionar, a causar em toda a cidade para que perseguissem os irmãos. Tomaram pessoas como Gaio, como Aristarco, que haviam se convertido, falaram por 2 horas dentro da cidade de Éfeso: grande é a Diana dos Efésios. Então você vê realmente qual é o confronto espiritual da cidade de Éfeso e daí o que é tratado na carta aos Efésios, que envolve a viagem, a segunda viagem do apóstolo Paulo, e envolve também a terceira viagem desse grande apóstolo. Amém? Então aqui algumas ideias iniciais sobre essa grande carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E aí você vai chegar estudando aqui, fazendo, claro, uma pequena apresentação, preâmbulo, para você degustar aí, desejar, que é o meu objetivo, aprender e ler esses textos e buscar mais informações sobre isso. E já nós vamos falar sobre a carta, efetivamente, o que ele escreveu na carta para aquelas pessoas fossem abençoadas. Mas em Atos, depois falamos Atos 18, Atos 19, Atos capítulo 20, quando aconteceu aquele problema todo por causa da deusa Diana dos Efésios, que estava sendo confrontada com aquele mal, o apóstolo Paulo teve que fugir daquele lugar e ele volta então para a Macedônia. Mas acontece um evento muito, muito curioso. Ele chega na região de Troade, na região de Mileto, e aqui em Atos 20, 17 diz: de Mileto ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, Atos 20, 17 é o momento onde o apóstolo Paulo, em outra localidade, ele faz uma reunião de presbíteros. É isso mesmo. Talvez você não se lembrasse, talvez você nem soubesse. Mas ele fez uma reunião com os presbíteros lá da igreja
de Éfeso mandou chamar a todos eles, em função da preocupação, em função das revelações, em função de tudo aquilo que havia acontecido. Para quê? Para ministrá-los, para embasá-los e para fazer com que a obra de Deus e para animá-los em detrimento das perseguições e das malignidades todas que eles estavam enfrentando, para que se levantasse realmente uma nova geração poderosa na palavra. E interessante em Atos 20 a constituição dos bispos. Eu vou ler aqui o versículo 28, não é? Atendei, essa reunião do apóstolo Paulo com os presbíteros lá. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então esse texto é um texto muito importante, da constituição, da formação, da grandeza. Imagine 3 anos o apóstolo Paulo ministrando e fazendo formação e discipulado e a palavra de Deus chegando em tantos lugares. Tanto que o apóstolo Paulo não chegou a ir na igreja de Hierápolis, provavelmente também de Colossos, onde fala aí a carta aos Colossenses. Por quê? Porque os pastores, porque os presbíteros, porque os bispos que foram formados e gerados por ele em Éfeso foram os responsáveis pela divulgação da palavra e por tudo aquilo que Deus realizou. E curioso aqui que ele faz a reunião de presbíteros, portanto, os pastores, Timóteo, Epafrodito, outros que provavelmente estavam ali também com ele os chama de bispos, porque a palavra bispo, então, vai significar o supervisor da obra, aqueles que estavam ao comando da região, da igreja local, presbíteros, e aqueles que iam adiante com a obra, os bispos. Então, o presbítero nada mais é do que o bispo. O presbítero é o bispo, só que o presbítero é o bispo da igreja local, e o bispo é o bispo que cuida e vai adiante com as demais igrejas. Então, muito interessante aqui. E por último, para nós encerrarmos essa pequena introdução, e o meu desejo é que você deseje aprender e se aprofundar mais e aprenda um pouco com essa pequena introdução que eu estou fazendo aqui, é a oração do apóstolo Paulo lá pelos presbíteros bispos da igreja de Éfeso, que está no versículo 36 de Atos 20. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com eles, ok? E eles todos o abraçaram afetuosamente. O apóstolo Paulo disse a eles que provavelmente eles não o veriam mais, o que de fato aconteceu, porque depois ele volta para Jerusalém e vai ser preso, e aí vem todo aquele desfecho da história do apóstolo Paulo viajando a Roma, e as suas prisões, e o seu martírio, assim por diante. Em momento oportuno, mais à frente, vamos também falar sobre isso. E agora, eu quero fazer uma pequena oração também por você. Para quê? Para que Deus te coloque o sentimento, o desejo das Escrituras, de aprender e conhecer esse preâmbulo simples e básico da história que se passava naqueles dias. E o início das dificuldades também que eles enfrentaram, os relacionamentos de judeus e de gentios, a situação da idolatria, Diana dos Efésios, Artemis dos gregos, não é? A questão da locomoção, de recursos, mas o espírito vivo de pessoas como Áquila, como Priscila, como Apolo, como Timóteo, como Epáfras, como outros que realmente se levantaram ali naqueles dias com eles. Senhor, que esta marca e esta bênção possa repousar também sobre o meu irmão e a minha irmã, que chegou até aqui. O desejo das Escrituras, de aprender. E nesse breve preâmbulo, Senhor, plantar uma semente de curiosidade para que aguce neles o sentido e o sentimento de vasculhar as Escrituras e constatar e fazer as suas próprias descobertas e viver realmente esse acrescentar, porque o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Como haviam milagres, curas, poderes grandiosos, assim também se dará na tua vida. Como eles em Éfeso viveram a quebra de grandes resistências de demônios, para que almas fossem salvas e vidas alcançadas, assim também eu intercedo por você. E como pessoas anônimas, simples, comuns,
se tornaram cheias do Espírito Santo para serem usadas por Deus. Assim também eu reparto essa porção, esta bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero ter contribuído, espero ter acrescentado com você de alguma maneira em nome de Jesus. E fique ligado daqui a pouquinho a carta dos Efésios propriamente dita, os capítulos e Jesus nesses capítulos e o seu significado.